Muito bem, bom dia, feliz sábado. O livro de Mateus, capítulo 23, a partir do verso 23, diz o seguinte: Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores, mantêm registros contábeis meticulosos, dão dízimo de cada centavo que ganham, mas no essencial da lei de Deus, coisas como justiça, compaixão e compromisso, coisas absolutamente básicas, vocês deixam de lado sem nenhum remorso. A atitude cuidadosa tem o seu valor, mas o essencial é indispensável. Vocês não imaginam quão tolos parecem, escrevendo uma história de vida equivocada do princípio ao fim, nessa preocupação com pontos e vírgulas. Coais o mosquito e engolem um camelo, lembra? Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês dão polimento ao exterior das suas taças e vasilhas, para que possam brilhar ao sol, enquanto o seu interior está sujo com cobiças, glutonarias. Fariseus tolos, esfreguem o seu interior e então o exterior brilhará, fará algum sentido. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês são como as lápides das sepulturas bem feitas, gramas aparadas e flores à volta, mas 7 palmos abaixo da terra existem os ossos podres, a carne comida por vermes. Para quem olha, vocês parecem santos, mas por baixo dessa verniz, vocês são uma fraude. Vocês, líderes religiosos e fariseus, são um caso perdido, impostores. Vocês constroem túmulos de granito para os profetas e monumentos de mármore para os santos. Dizem que se tivessem vivido no tempo dos seus antepassados, não teriam sangues nas mãos. Conversa. Vocês e aqueles assassinos são farinha do mesmo saco. E cada dia acrescentam homicídios em suas fichas criminais. Serpentes, répteis traiçoeiros, pensam que vão ficar sem castigo? Acham que vão sair sem pagar? É por causa de pessoas como vocês que eu envio profetas. É por causa de pessoas como vocês que eu envio profetas. Guias sábios e mestres, geração após geração, e geração após geração, vocês os tratam como lixo, incitando linchamento e abusos contra eles. Vamos ficar por aqui, depois quem quiser, leia todo o contexto que é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque não é ruim. É ruim para quem é da ficha dos fariseus hipócritas, que, como antigamente, estão por aí. Não há diferença daquilo que Cristo falou antigamente para hoje. O grande perigo é quando você se detém aos fariseus. Os fariseus, eles já têm um diploma por carteirinha. Estão neles, são sepulcros caiados. São vermes, são mentirosos, são lapidados, são aqueles que condenam os erros e os pecados dos outros e se colocam numa posição acima de tudo e de todos. Esses são os diplomados. Dentre esses existem os seus seguidores, muitas vezes perversamente ensinados a acreditar no que eles pregam. Aí o seguem, por anos. Às vezes nascem na igreja, aprendem esse caminho e crescem nessa legalidade, nessa moralidade imoral.
Como eu disse no vídeo anterior, o pecador e o pecado é um produto para Deus fazer verdadeiramente crentes, agraciá-los, perdoá-los e transformá-los. Mas esses não, esses já são puros, verdadeiros, abastados, ricos. Não dá para transformar esse tipo de gente. Mas os seus seguidores podem ser, sim, transformados. E em outra fila existe aqueles que estão entre a cruz e a espada, entre o farisaísmo e a graça, como Nicodemos. Era hipócrita, fariseu, mas o coração foi tocado pelo Espírito. E ele se sentiu incomodado. Mas também existem aqueles a qual a semente é lançada, como diz Jesus na sua parábola, vem o diabo, ele aceita com alegria a mensagem da graça, mas o diabo vem e come a semente. E ele volta para o farisaísmo hipócrita, sujo. Aqueles que são semeados e com alegria aceitam a mensagem da graça, mas os espinhos da vida, do cotidiano, o encobrem porque ele não quer ter problema. Ele quer ser amado e adorado por homens. Cabe a esses fariseus ou a esses que recebem essa semente, que são sufocadas por espinhos, a viverem em plena paz, em harmonia, enquanto Cristo diz, não há paz e não há harmonia, porque agora o momento é salvação, é sacudidura. É um caminho que você vai definir e decidir a sua vida. Você não vai decidir a vida saindo do decreto dominical, esquece. Você não vai dominar a sua vida na graça, na salvação, quando começar a chover e você correr para a arca. Esquece. Porque nesse momento que você quiser, ao sair do decreto, você está correndo por medo, não é por amor. Não é por conhecer a Jesus, mas é por medo das consequências que você sabe que virá ou virão sobre os hipócritas. É abominação para Deus a hipocrisia. O abastado sou é quase que uma ânsia para que Deus nos vomite da boca. É mensagem que poucos aceitam e ouvem. Eu gosto de ouvir porque é para o meu bem. Mas o hipócrita não, porque o incomoda. Ele tem tanta certeza de quem ele é que ele não, o egocentrismo dele não aceita, o egoísmo, o narcisismo, porque são narcisistas. Uma doença quase que incurável, mas um milagre pode curar. Eles não suportam. Eles tapam os ouvidos e te apedrejam. Mas quão bom é ao pecador ouvir tais mensagens. Aí eu entro, antes de entrar hoje na live, tinha uma mensagem, alguém refutando o pastor Ivan Saraiva a respeito de tatuagem. Não sei o que o Ivan Saraiva falou, mas eu vi ele descendo o pau nas tatuagens. E aí eu vejo os apoios dos irmãos. Porque Deus fez o homem à imagem de Deus, e a tatuagem tira a imagem de Deus. É isso mesmo, é verdade, vão para o inferno porque transgrediram o seu corpo. E eu só lendo. Aí eu não aguento e entro. Aí eu disse, vamos acrescentar também os que são ricos, abastados, nada necessito, que acusam, que julgam, que são deuses, que sabem o que Deus quer, conhecem a Deus, por isso atacam e condenam e crucificam pessoas. Então, na minha cabeça, pelo que eu li, todos que estão tatuados vão para o inferno. E quanto à imagem de Deus e semelhança, você vê como a hipocrisia e o farisaísmo está acima de tudo e de todos na igreja. Porque, como eu digo sempre, vou continuar dizendo, eles estão olhando para o exterior, para o externo. Deus fez a sua imagem e semelhança e nós não somos mais porque tatuamos. Olha
o nível que chega o farisaísmo na vida de um crente. E às vezes são pessoas sinceras. Eu deixei minha mensagem, uma aceitou, mandou até um chorinho e falou: verdade, você tem razão. A outra já me combateu: você está fora do contexto, o que nós estamos julgando aqui é a tatuagem. Eu falei: então continue julgando. Então você vê que numa mesma publicação existiram duas formas de aceitar ou não a mensagem da verdade. Qual que é a mensagem da verdade? Com certeza não é julgar, com certeza não é condenar. Com certeza, dizer que a minha imagem está ligada a uma tatuagem de Deus é horrível. É o que Jesus falou aqui: vocês estão no externo querendo ser santos, vocês estão no externo querendo parecer a Deus, mas por dentro vocês são aves de rapinas. Está entendendo? A imagem de Deus se constitui no que você tem por dentro, não do que você é por fora. Mas não. Eu vou colocar uma enquete logo depois que terminar aqui, espero não esquecer, mas eu já vou fazer agora. Se você quiser responder, você responda aqui no vídeo. O pastor Ed René Kivitz é um pastor da Igreja Batista de Água Branca. E há pouco tempo ele fez uma palestra dizendo que a Bíblia tinha que ser reformulada ou mexida, mas não foi isso que ele quis dizer, tirar as verdades da Bíblia para colocar aquilo que ele quer. Não foi. Mas os hipócritas, na maioria das igrejas, quebrando ele no meio. Porque ele falou de gay. Quando entra a palavra gay, eu já falei isso para vocês várias vezes, vira um terror, porque ele estava falando como os gays são tratados, como a igreja olha esse quesito. E numa forma de parecer que ele estava defendendo o ato, e ele mesmo disse que não, estava defendendo as pessoas, eles entraram engolindo o camelo, coando o mosquito, mas engolindo o camelo. E com isso me fez refletir, em defesa ao que o Ed René falou. A minha pergunta é: uma pessoa que nasceu gay, porque existem o que nasceu gay, não aquela mensagem que a gente vê em Romanos, que Paulo diz: deixem eles misturarem nos seus corpos, entrelaçarem homem com homem, mulher com mulher, porque o castigo já está feito por eles. O que ele estava falando ali eram dos bacanais, dos grandes líderes, dos senadores, dos homens da lei. Eles se pegavam, marido, mulher, homem com homem, senador com senador, mulher de senador com mulher de senadora. Estava tendo uma promiscuidade total, e Paulo entrando. Não era o que Jesus disse, que muitos nascem eunucos, ou seja, sem assédio sexual, sem desejo sexual. Eles apenas nascem. Outros se fazem eunucos. Então essa pessoa nasce gay, eunuco. Ele tem um desejo sexual não por mulheres, o homem, e a mulher não por homem, por mulher. Ele nasceu. O homem nasceu com seios, hormônios. Aí eu me pergunto, ele é gay, ele não tem desejos pelo sexo oposto, mas ele fica na dele, não sai, não transa, não tem namorado, não tem nada, mas ele nasce na igreja, frequenta a igreja, se batiza na igreja, mas é gay, mas não transa, não vai para promiscuidade, não tem namoradinho, mas é gay, nasceu assim. Se batizou, um acidente, e ele morre. O que você acha? Qual a probabilidade dele estar salvo? Se você puder responder, por favor, vai ser de grande ajuda para as pessoas, para você, para mim, e quem sabe, para que eu venha entender um pouco mais o reino dos céus. Aí vem essas pessoas travestidas de homens dentro de uma característica religiosa, dentro das normas, dentro das regras, dentro de tudo que você olha e fala: meu pai,
ele vai de terno para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Aí ele chega na igreja e começa a colocar o que as pessoas devem viver ou não viver, ou nas redes sociais, ou condenar, ou passar a ser julgador e não merecedor da graça. Aí eu lhe pergunto, qual é a abominação para Deus quando Jesus diz àquele fariseu que ele precisava nascer de novo, mesmo sendo ele quem era? Aquele homem perfeito à vista das pessoas. Tem uma história engraçada que eu ouvi de uma senhora que começou a brigar com o marido, porque ela queria uma televisão grande que as amigas tinham. Mas ela não tinha. Mas todas tinham televisão. E ela começou a brigar, ela quase quis se divorciar do marido e ele não tinha condições financeiras. E era briga todos os dias, e ela passava vergonha com as amigas que elas assistiam, ela ia na casa de alguém assistir sua televisão, sua novela. Porém, um dia, ela disse para o marido, se você não comprar, nós não vamos ter mais relação. O marido ficou tão desesperado que ele falou, então vou fazer o seguinte, eu vou começar pela antena, deixo tudo preparado e depois vou juntando dinheiro para comprar televisão, e assim ele fez. Quando ele chegou em casa, ele mandou instalar a antena, deixou tudo preparado, a mulher chega de fora da casa das amigas e olha a antena. E ela chega correndo e pula no pescoço do marido e beija o marido. Você é lindo, você é maravilhoso, você é o homem, você é tudo na minha vida. Ele fala, peraí, por favor, ele querendo explicar para ela que só tinha comprado antena, mas que não tinha televisão. E ela não deixava ele falar, ela beijava, ela arrumava o cabelo dele. Ela falava, eu vou fazer de tudo que você quer, eu te amo, meu amor, eu casei com o homem certo. Ele, por favor, deixa eu explicar. Ela, não precisa, eu te amo. Ele falou, não, eu vou falar, eu não comprei a televisão, eu comprei só a antena. Ela olhou e falou, não faz mal, amor. Pelo menos elas vão pensar que eu tenho televisão. Você está conseguindo entender a veracidade e o perigo de um cristianismo barato? De um cristianismo onde nós colocamos toda a moralidade, toda a vestimenta, todo um formato religioso de observações, de guardar leis, normas e regras, de estudar lição, de riscar tudo para todo mundo ver, fazer questão de mostrar, e o outro se sente um lixo porque nem lição pode comprar. E muitos não podem ir para a igreja, mas também ninguém vai na casa dele estudar lição com ele. Quantas senhoras eu vejo que têm essa dificuldade, mas negam a eficiência. Aí eu entro na questão dos mandamentos, que é o grande debate, o grande perigo, que é a grande formalidade do fariseu. E aí eu vou dizer para você o seguinte, duas coisas importantes. A primeira, super importante. Quando Deus diz guardar a lei, observar a lei, e ele inteligentemente nos colocou das seguintes condições: se você amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, você cumpriu a lei. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que você não consegue guardar a lei. É simples. Você não tem capacidade, e mesmo se guardar, vai para o inferno. Porque você, guardando a lei, mas não amando ao próximo, você não guardou nada. E outra coisa, você não consegue amar ao próximo se não for pelo Espírito Santo de Deus. Você não tem capacidade de amor. Eu disse para você aqui, vou repetir, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja. Eu não gosto. São chatos, são malas, sem alça. Porém, por que eu os amo? Por que eu frequento a minha igreja? Por que eu me batizei? Por causa do Espírito Santo que habita em mim. Porque eu tenho prazer na minha igreja adventista do sétimo dia. Porque eu quero levar a palavra. Porque eu quero partilhar, participar. Porque o Espírito habita em mim. Tenha certeza, o dia que eu decidi a falar, olha, Espírito Santo, dá um tempo que eu vou curtir a vida, o mundo, tenha certeza que eu não vou passar nem na porta de uma igreja adventista. É assim que acontece. Eu não vou querer ouvir falar em adventista. É assim que acontece. Porque não há prazer, não há amor, só há vitalidade de imposição.
É falsidade, é mentira, é hipocrisia. Eu não vou vivenciar e não vou pregar mentira. Eu não vou dizer que há paz e segurança. Eu não vou falar que nós somos, não somos, nós somos ricos, abastados. E achamos que não precisamos de nada. E aí nós entramos, ai, fariseus hipócritas. Vocês que vão aos sábados à igreja, mas que negam a eficácia de amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu sei que eu amo ao próximo? Não sei. Olha você, eu não vou julgar. Não posso, não quero e não devo. Eu olho para mim, eu olho no espelho. Por que eu olho para a lei? Para ver o quanto eu sou incapaz. Eu não olho para os mandamentos falando, eu sou o povo que guarda. Guarda nada. Mentira. Agora eu vou dizer algo um pouco mais chocante para você. Supostamente, ok? Supostamente, porque eu não sei quem observa, quem segue ou não, mas supostamente todas as igrejas evangélicas guardam a lei. Como assim, Che? Guardam 9 mandamentos. Ou seja, a gente mesmo prega isso. Então qual a diferença? É de aceitar ou não o Santo Sábado do Senhor. E nós aceitamos como integrante do amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não sou um guardador do sábado, mas eu sou um homem que ouço o mandado do meu Senhor de chegar no pôr do sol, eu abrir o meu coração para recebê-lo num dia que ele denominou como dia do Senhor, abençoado e santificado. E como ele mesmo fez, ele mesmo não aboliu. Ele mesmo disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu construí para que eu possa congregar 24 horas com vocês. Porque na semana você trabalha, você estuda, você tem teus perrengues, você tem seu nervosismo, suas ansiedades, você tem suas transgressões. No sábado eu quero apaziguar a tua vida, o teu coração, encher o teu coração de amor, de fé, para que você me entenda, me compreenda, aceite a minha graça, olhe para você e que você possa assim chegar um grande transgressor da lei. Por quê? Porque assim você vai saber que você precisa de mim. E eu não vim condenar o mundo. Eu não vim orar para que caia fogo do céu porque você transgrediu a lei a semana inteira, que é fato. Você não observou. Agora, como eu encubro as multidões dos meus pecados? É amando. O amor encobre as multidões de pecados. Por quê? Porque você observa a lei. Mas eu não sou observador, eu não consigo guardar. Não mesmo. Mas quando você tem o Espírito Santo, você é um observador da lei. E você cumpre a lei de que forma? Amando ao próximo como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? É ser dependente dele 24 horas por dia. É saber quem você é. É olhar para a sua hipocrisia, é olhar para você que julga as pessoas, que julga os tatuados, que julga as pessoas dos presídios, que julga as pessoas que têm a homoafetividade, aquele que quer defender a Deus, defender a sua palavra, atacando, julgando, dizendo que eles são, os pecados dele que eu estou batendo. É mentira, você está batendo nele, porque é ele que está cometendo, segundo você, os pecados que você quer defender através da Bíblia, mas você nega a eficácia do amor. De chegar neles e mostrar o quanto Jesus os ama, o quanto Jesus pode acolhê-los e salvá-los. Mas, por favor, largue o que você faz. Não, ele largar o que ele faz não vai o levar para o céu. Ele vai ficar maluco, ele não vai saber para onde correr. Mas quando você diz para ele, olha, coloque Cristo na sua vida porque ele te ama, mesmo você sendo homoafetivo, ele te ama, ele quer você, ele quer te cuidar, ele quer te amar, te beijar, e ele começar a entender esse amor vai transformando a vida dele, vai transformando a minha, porque o heterossexual que não é homoafetivo, mas ele fica desejando pegar as menininhas da igreja, qual pecado profundo é? E ele é hétero, e ele é casado. Hipócrita. Então, a graça sobrepõe a tudo e a todos, porque é só ela pode transformar, inclusive o hipócrita, inclusive você que não consegue. Se você se entregar a Deus e você ser um subproduto da salvação, dizendo, eu quero ser um produto da salvação, Senhor, me socorre, me ajuda.
Eu sou frágil, fraco. Essa determinação perante Deus é tudo. É tudo. É tudo. Mas muitos se acham tão cheios de si, aves de rapinas. Alguns já de carteirinha, outros seguidores dos aves de rapinas e outros que estão entre a ave de rapina e a graça. Então há esse contexto de pessoas que, se entenderem o que é a graça, não vão acusar os tatuados. O que me leva a acusar alguém que está tatuado? Me explica, eu só quero entender. Não, irmão, porque a tatuagem... O que tem a tatuagem? Chefe, você está mandando as pessoas tatuarem? Eu não estou mandando ninguém tatuar e nem destatuar. Eu estou pedindo para que as pessoas que se acham cristãs preguem a Jesus ou conversem de Jesus. Você não tem que apresentar, eu vim aqui apresentar a Jesus. Não. Porque você não tem que pregar a Jesus, você tem que ser Jesus. Essa é a diferença. As pessoas querem pagar os seus pecados, a sua hipocrisia latente em si, querendo pregar. Olha, não pode. Olha, você não deve ser. Olha, você não pode ter. Olha, você tem que mudar. Elas acham que isso é o que Jesus quer. E elas saem para as ruas, mentindo, errando, chicoteando. Mas se ela for a imagem e semelhança de Cristo e chegar a um desses pecadores, vamos dizer assim, né? Já que elas os acham, e faz uma bela de uma amizade. Mostra, quando eu frequentei um lugar de drogados aqui em Americana, dois, na realidade, um sítio e uma casa, do que adiantaria eu dizer que eles têm que parar de usar drogas e de beber? O que eu apresentei para eles foi Jesus, buscando através da graça viver a simplicidade e o amor que Deus tem por eles. Muitos se converteram, muitos começaram a entender o que era Jesus. Eles não entendiam. Eles entendiam que os crentes iam lá pregar, socando o reino neles, quase que obrigando-os a mudar, algo que era impossível, porque o drogado, viciado, ele tem uma dependência química poderosa. O homossexual que nasce homossexual, ele nasce, é ele, está dentro dele, não há chicote que o mude. E o tatuado tatuou. Ele tatuou. Ó, tatuado ingrato! O inferno vos espera, porque agora você não é mais imagem e semelhança de Deus. Você está compreendendo a desformidade do que se é pregado? O grande perigo é as pessoas pegarem a lei para acusar pessoas. Porque você acaba irritando. Quando você conversa com alguém, que nem eu converso com meu vizinho presbiteriano, um amor de pessoa, e a gente troca ideia da verdade, da graça, ele sabe que eu sou adventista. Ele já está incomodado. Como é que ele prega a graça, a graça, a graça, e observa o sábado como o dia do Senhor? E aí cabe ao Espírito Santo trabalhar. Agora eu vou chegar nele e eu falo, você, presbiteriano, você precisa entender aqui que o sábado, porque senão você vai para o inferno, porque Tiago diz, aquele que guarda 9, mas transgride um, transgride todos. Aí ele pode falar para mim, mas você tem mais 9, você já está me acusando, você também é um transgressor. E um outro ponto importante, irmãos, que nós temos que entender, nem tudo está ligado aos 10 mandamentos. A condenação não está focada nos 10 mandamentos. É hipocrisia pensar isso e pregar isso. Existem multifatores que a própria Bíblia diz. A falta de caráter, mentiroso, falso, hipócrita, lá não está. Mas você vai listando. Então você vê que quando você unifica todo o caminho da perdição, só há uma saída.
depender dele, acreditar na graça dele, suplicar para ele aquilo que eu não tenho condições de seguir. Somente isso, irmão. Eu não estou pregando nada contra a igreja adventista, eu sou adventista, eu amo a minha igreja. Eu não estou pregando contra o sábado, contra a lei, porque ela existe e está em vigor. Eu só estou pregando para você olhar para a graça, deixar de olhar para a lei, deixar de olhar para os pecadores, pelo pecado dos pecadores, olhar para você, para a sua imundícia, pelo trapo de imundícia que você é, e para que você suplique que Deus tenha compaixão de você. Só. É simples, é graça, é transformação. A santificação não é eu guardar a lei e fazer uma lista do que eu devo ou não fazer. Então eu não posso praticar isso, então eu não posso falar aquilo, então eu não posso viver isso. Isso não vem de Deus. Essa ansiedade, isso vem dos hipócritas. Você tem que parar com isso e olhar somente para o que Cristo pode dar para você. Somente Ele pode transformar você, e vai levar um tempo, porque é de glória em glória, não é de obra em obra, é aos poucos. É se entregando a Ele, é olhando para a sua incapacidade, é que agrada aos olhos de Deus. Você só é um verdadeiro cristão e vai transmitir a imagem de Deus quando você se olhar e ver que você não tem nada de bom para oferecer a ninguém. Se você não tem nada de bom para oferecer a ninguém, você não tem nada de bom para acusar ninguém. Você não tem nada de bom para julgar ninguém, para dizer que ele está errado e que você está certo, porque você não é nada, porque eu não sou nada. Então o meu trabalho para Cristo não é esse. O meu trabalho é acolher, é amar, é trazer para mim, trazer para Jesus, mostrar que aquele que me amou me transformou, para mostrar aquele que me tirou de cheirar cocaína, de beber, de transar várias vezes na semana, de ser um zoeira na vida, e que Cristo chamou, e que ninguém veio dizer para mim que tudo isso era pecado, que naturalmente eu fui abandonando tudo, porque eu queria estar com ele, e ele estando comigo, o meu desejo já não era mais beber, fumar. Por quê? Porque aquilo já não mais acalentava a minha alma, porque ele acalenta a minha alma, ele trouxe aquilo que eu nunca tive, ele fez eu olhar para o Rei do Universo, Senhor dos Senhores, aquele que veio, deu a vida, morreu, apanhou, sofreu, ressuscitou, e está buscando um povo para que o ame acima de todas as coisas, e para que amem ao próximo como a ti mesmo. E foi colocando isso na minha vida, e foi colocando isso no meu coração, e foi transformando, e está transformando a minha alma. Eu não consigo parar de pecar, mas também não consigo parar de andar com ele. E eu estou salvo, não porque não peco, porque não largo dele. Porque no julgamento final, ele vai saber que eu era íntimo dele. Ele falar: Sherry, vinde benditos meu Pai. Se eu morrer amanhã, eu sei que a coroa da vida me espera. Não porque eu não cometo atos, não porque eu não erro, não porque eu não pense besteira. Cometo e penso muito, mas como eu ando com ele, eu sou íntimo dele, eu confio nele, eu sei que ele está trabalhando na minha vida, eu sei que ele está me transformando aos poucos. Muita coisa ele conseguiu transformar, e muita ainda terá que transformar, porque até a vinda dele eu não conseguirei ser perfeito. Serei perfeito somente quando ele vier. Ele vai transformar o meu caráter. E o Sherry é tão hipócrita, tão sujo, que nem o nome Sherry vai entrar no céu. Ele vai apagar esse nome e vai me chamar de alguma coisa que eu não sei o que é. Também não me importa. Por quê? Porque é só ele. Porque tudo está nele. Porque toda graça, transformação, salvação está pautada nele. Tudo fora dele é uma igreja a caminho da morte. Saia do caminho da morte e entre no caminho da vida, e a igreja será vencedora. Por quê? Porque você saiu da estrada da morte. Jesus te justifica sem você merecer. Você ouve isso sempre. Jesus te faz um homem justo perante Deus. Sabe por que Deus ouve? Eu não tenho dúvida que Deus ouve as minhas orações. Não tenho. Ouve todas. Todas. Umas até praticamente impossíveis. Ele ouve. Sabe por quê? Porque ele olha para o Filho Jesus. Só por isso. Eu estou orando: Senhor, me ajuda nisso. E a oração que vai aos olhos e ao coração de Deus, ele olha para a minha intimidade que eu tenho para Cristo. E por amor ao Filho amado dele, que é a vontade de Deus, não é os não tatuados, não gays, não, a vontade de Deus é Jesus. E quando eu impregno a minha vida a Jesus, ele, em nome de Jesus, me aceita e me ouve. Uma vez eu estava vindo de São Paulo para a Americana.
Acho que eu já contei isso aqui há alguns anos atrás. Mas quem não ouviu vai ouvir. Algo terrivelmente impossível. Eu até falei para Deus, Deus, como é que eu vou contar isso? Ele falou, conta, não aconteceu? Então eu vou contar. E contei, e vou contar. Começou a ter uma chuva, mas daquelas chuvas de você ligar o para-brisa no último e não limpar, de tanta água que caía. Eu estava no Rodoanel vindo para Americana. Ao meu lado, caminhões, ônibus, carros. Eu estava a 110, 120 por hora na esquerda e tinha mais 3 pistas lotadas, um paralelo ao outro, mais ou menos nessa média. Chegou uma hora que meu para-brisa quebrou. E eu, lá aos meus 120 por hora, o para-brisa quebrou e a água batia, eu não enxergava nada. E começou meu coração a acelerar e eu indo reto. E se tivesse uma curva, eu teria morrido. Qualquer erro, e eu olhava para o lado, que a água não batia, na janela ao lado, e eu via os carros do meu lado. Eu não podia diminuir tudo, porque vinha cara atrás, querendo até me ultrapassar. E tudo isso em segundos. Eu estou falando coisas de pensamentos de 3, 4, 5 segundos. A única coisa que eu fiz foi, Senhor, salva-me, Pai. Me ajuda, Pai. Faz com que o para-brisa funcione, Senhor. E eu ligava o para-brisa e desligava nada. Senhor, tenha misericórdia de mim, Pai, eu vou morrer nesse acidente, vou causar um acidente que vai matar muitas pessoas, vai causar um estrago, faça com que o para-brisa volte a funcionar, Senhor. Liguei, nada. Tudo rápido. Aí veio no meu coração para eu orar, igual Elias orou, para que parasse de chover. Pensa num louco orando para Deus. Senhor, chorando, tremendo. Pai, por favor, me salva. Faz parar de chover agora para eu conseguir sair disso aqui. Na mesma hora, a chuva parou. É terrível? Também acho. A chuva parou, ficou tudo azulado na minha frente. Imediatamente eu enxerguei tudo, dei o pisca-pisca e já fui entrando. Até eu sair fora do perigo e sair fora das estradas. E ali estava escrito, a 500 metros, descanso para os motoristas. Aí eu relaxei, encostei o carro e agradeci, falei com Deus, agradeci. Aí eu lhe pergunto, Deus ouviu a minha oração? Foi uma coincidência? Aí eu lembrei do cego de nascença, que perguntaram para ele se foi Jesus que havia curado. E a resposta dele foi a minha. Olha, senhores, se foi esse Jesus que me curou, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Se foi Jesus que parou a chuva, eu só sei que chovia muito e eu ia morrer. E a chuva parou. E quando eu estacionei, a chuva voltou com tudo, do mesmo jeito, com a mesma força. Porque eu sou gostosão? Não. Pelo contrário. Então, meu querido, Deus pode tudo. Deus pode fazer os maiores milagres, Ele pode parar o tempo, Ele pode parar a chuva. Ele podia também não parar e eu sofrer um acidente e hoje está de cadeira de roda falando dele. Não mudaria nada. Espero que não. Seria hoje o meu pensamento, mas pode ser que eu me revoltasse. Mas ele optou em atender a minha oração para que eu nunca mais esquecesse. Agora, por quê? Porque eu vou lembrar disso sempre. Para que a minha fé não desfaleça. Quando Cristo levou Paulo para o céu, no terceiro céu, e ele viu todas as maravilhas de Deus, dos anjos, e depois voltou à terra, ele foi até a morte. Ele nunca mais esqueceu aquilo que Cristo deu a ele. Agora, por que Cristo nos dá isso?
por causa dele, por causa do seu amor por nós. Quando você começar a entender que Cristo te ama mais do que tudo na vida, independentemente dos seus erros, pecados, transgressões, isso não é pregação fácil, facilitada, não. Nada foi fácil na cruz do Calvário, no Gólgota. Todo esse trajeto, toda essa dor, toda essa morte, esse sofrimento que ele fez, não foi fácil. E tudo isso agora é focado em nós, por nós e para nós glorificarmos o nome dele. Quão bom é eu estar no meio de 30 tatuados e eles se apaixonarem por Jesus, ou se não todos, alguns, se não um. Começar a entender quem é Jesus. Ele sabe quem são os crentes. Isso sim. Mas quem poderá apresentar a Jesus para um mundo que perece? Quem poderá apresentar para Jesus, para uma igreja que está na estrada do caminho da morte? Como eu sei? Porque Jesus fala. Porque Ellen White fala. Olha aqui o que Ellen White diz. Ele diz que nós somos abastados e que ele vai vomitar-nos da boca. E ao anjo, para encerrarmos, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz amém, a testemunha fiel e verdadeira. Quando Ellen White fala testemunha verdadeira, testemunha fiel, ela está falando desse texto de Apocalipse, o princípio da criação de Deus. Eu sei das tuas obras, que nem és quente e nem frio. Oxalá fosse quente ou frio. Assim como és morno, e não és frio e nem quente, ou nem pecador e nem agraciado, eu vou te vomitar da minha boca. Porque você diz, eu sou rico, enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes tu que és desgraçado, que és miserável, pobre, cego e nu. Aí Ellen White diz, isso é Apocalipse 3, de 14 a 17. Aí Ellen White diz, eu estou lendo isso para ratificar a minha pregação. O Senhor nos mostra aqui que a mensagem a ser apresentada a seu povo pelos pastores, a quem ele chamou para adverti-los. E advertir aos pastores também. Não é uma mensagem de paz e segurança. Não é meramente teórica, não é teoria, falácia, mas prática em todo o seu particular. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodiceanos como em uma posição de segurança carnal. Então, Agosto, acreditando-se em exaltada condição de realizações espirituais. Sou rico, abastado, não necessito de nada. Mas você é um pobre, miserável, cego. Miserável, cara. Nós somos miseráveis. Que a maior ilusão pode sobrevir ao espírito humano, que é a confiança de se acharem justos, quando estão totalmente fora de um contexto e errados. A mensagem da testemunha verdadeira encontra o povo de Deus em triste engano, todavia em sinceros enganos. Não sabem que a sua condição é deplorável aos olhos de Deus. Ao passo que aqueles a quem se dirigem se lisonjeiam de achar-se e exaltando a sua condição espiritual, a essa mensagem da testemunha verdadeira que vai lhe derrubar toda essa segurança que eles sentem, porque é assustador. É essa que eu digo daquela mensagem que eles estavam falando contra a tatuagem e que vem uma listagem de crente descendo o chicote, porque eles são demais, eles são poderosamente poderosos, tá bom? Que essa mensagem entre no cerne da verdade do teu coração, que você venha entender e olhar para a lei e falar, você não me salva, você me acusa, perante as tuas tábuas, Senhor, eu estou condenado, não pelos atos que pratico, mas porque já sou pecador por natureza, ou seja, naturalmente eu já sou condenado. Agora então, ó Pai, tenha compaixão de mim.
porque eu sou rico e abastado, mas eu quero comprar o ouro, eu quero comprar o teu amor através da cruz. O pagamento foi dado na cruz. E que o Espírito venha sobre mim. Tua vida muda. Tua vida muda. Não tem mais o que falar. Eu acho que essas 3 palestras que fizemos foi o suficiente para acordarmos em tempo e não deixar que o espírito do inimigo coma a semente que foi lançada no teu coração. Amém? Graça e paz na tua vida, para sempre. Em nome de Jesus.